2, 1. E aí, pessoal, beleza pura? Estamos começando nosso primeiro episódio do nosso podcast Lado B da Ciência. Na nossa estreia, contamos com a ilustre presença do jornalista Felipe Killing e com o meu nobre amigo, professor Leonardo, da Universidade Federal do Piauí. Leonardo, por favor, faça as honras da casa e apresente o nosso convidado. Bom, muito contente de estar nesse primeiro episódio aqui, juntamente com Augusto e com o nosso convidado Felipe Killing. E nada mais, nada menos importante deixar o Felipe, ele mesmo se apresentar com das suas atividades que ele desenvolve junto ao tema da nossa discussão de hoje, associado à ciência, jornalismo, à comunicação científica. E, Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite e passo a palavra para você, para que você faça a sua apresentação em relação ao que você desenvolve nesse contexto que a gente quer propor hoje no lado B da ciência. Bom, eu queria agradecer, doutor Leonardo, doutor Augusto, pelo convite, fazer parte do primeiro podcast do lado B. Então, é um episódio histórico que vai ficar marcado e eu estou aqui fazendo parte disso. Que seja o primeiro de muitos aí, de uma caminhada de muito sucesso. Eu sou correspondente internacional do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui em Londres há 8 anos e meio. No começo eu fazia mais esportes e agora, desde 2016, 2017, no comecinho, eu comecei a cobrir outras edtorias e, evidentemente, por conta da pandemia, estou até o último fio de cabelo envolvido na cobertura, lendo bastante sobre o assunto, aprendendo, me familiarizando com novos termos, porque é algo novo, uma pandemia para a nossa geração. Eu nunca tive também uma aproximação muito grande com a editoria de ciência, então, ao contrário de repórteres de mídia específica, como de Super Interessante, ou do caderno de ciência de um grande jornal, eu sempre fui muito amplo nas minhas coberturas e agora estou tendo que estudar um pouco mais e me familiarizar com isso e, principalmente, deixar esse assunto muitas vezes complexo de forma acessível e de fácil entendimento para o pessoal de casa. Bom, Felipe, partindo do que você falou, era uma dúvida que eu tenho, acredito que o nosso público também tenha. Na formação de jornalista, há alguma disciplina, mesmo que seja optativa, sobre tópicos de ciência? Porque do nosso lado, a gente não tem, assim, começou obviamente decorrente das redes sociais, etc., mas nós também não temos nenhuma formação em comunicação, né? Eu sou graduado em Educação Física, o Leonardo também, e nós fizemos nossa carreira pós-graduação na Universidade de São Paulo. E nós não temos esse tópico, né? Alguns anos a universidade começou a comunicação, mas nós não temos. No jornalismo, na formação de jornalismo, vocês têm algum tópico sobre conceitos de ciência ou conceitos de saúde, alguma coisa desse tipo? Olha, doutor Augusto, eu não tive na minha universidade nem uma matéria optativa. Talvez a partir de agora, por conta da pandemia, por ser um assunto tão presente na vida das pessoas, possa ter, mas eu não tive esse contato. Então, a maneira que eu tenho feito para me familiarizar um pouco mais é ler bastante sobre o assunto, mas por conta da profissão, porque se não tivesse a pandemia, eu também não iria ler tanto, me aprofundar em vários temas, mas eu acho que é importante o jornalista ter um pequeno conhecimento, mas é abrir espaço para quem é especialista. Então, numa matéria, o jornalista tem que estar familiarizado com o tema, mas entrevistar especialista, médico, virologista, cientista, pessoas que estudam o tema. Felipe, é interessante essa narrativa que foi construída ao longo do desenvolver, né, do que vem aparecendo, na verdade, né? Se a gente foi um processo que foi construído ao longo não da sua formação, mas eu acredito que a gente hoje tem um grande desafio fazer com que a ciência chegue para a sociedade. E como na área do jornalismo, vocês que devem conversar entre si, qual o maior calcanhar de Aquiles que você tem ali de dificuldade, de
de relação que vocês conversam entre os jornalistas? É um tema complexo, principalmente porque é um tema novo, então a própria ciência tem um discurso difuso, né? Não tem uma linha só do que é o certo, do que é o errado, então você tem que buscar várias fontes, várias organizações. Eu me apoio principalmente nas grandes revistas científicas, então se tem um documento que foi publicado na Lancet, eu sei que é uma revista extremamente conhecida, então dá um peso maior. Evidentemente, no que diz a Organização Mundial da Saúde, apesar de ter vários problemas, é a maior autoridade sanitária do planeta. Então você tem que tentar encontrar o caminho que parece ser o mais certo, mas lembrando que a ciência não é uma equação exata, né? Existem algumas vertentes, alguns médicos acreditam numa coisa, outros médicos acreditam em outra. E aí, como jornalista, eu acho que você tem que tentar ver qual que é o estudo mais amplo, qual que é o estudo mais bem embasado, que foi publicado numa revista conceituada ou por médicos conceituados, para aí sim usar aquela informação e passar para o público. Então, a gente tem um exemplo aí da cloroquina. Tem médicos que defendem a cloroquina, no Brasil principalmente, mas os principais estudos dizem que não. Então, eu sempre, quando falo em alguma matéria, ou até mesmo nas redes sociais, eu deixo claro que os principais estudos dizem que não é um remédio eficaz. Então, esse é um grande problema que eu percebo, porque o jornalista não é um médico, eu não sou um virologista, mas eu formo minha opinião e passo essas informações buscando fontes confiáveis, veículos grandes e mais de um médico falando, evidentemente. É interessante. Pode falar, Augusto. O que você está falando, assim, a gente entra num outro gargalo, né, desse paradoxo que a gente vive atualmente, de diversas verdades, podemos falar assim, né? Cada um defende a sua teoria e acaba acreditando piamente nela. Mas a ciência, ela tem uma base muito sólida, né, que constrói as suas teorias em si. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem contato direto com diversas informações falsas, informações sensacionalistas. E como é que é para você tentar passar isso para o público, que não somente em relação à credibilidade, você já até reportou que em relação às fontes que você vai atrás, isso é super importante. Mas, ao mesmo tempo, você talvez tenha desmistificar algo que já está inserido na sociedade. Essa desconstrução, né? É verdade. Só um minutinho aqui, que eu estou em casa, minha mulher está trabalhando, o forno está ligado. Só vou desligar 1 minuto, aguenta aí. Fica tranquilo. Pronto. Já voltei, desculpa, foi bem rápido. Não, de boa, de boa. É algo difícil porque tem muita gente que acredita cegamente no que diz políticos. E eu acho que a gente tem que acreditar no que diz a ciência. Então, esse exemplo da cloroquina, eu volto a falar. Quem tem defendido mais a cloroquina são políticos. Você tem um ou outro médico que defende. Mas se você for pegar o grande corpo de cientistas, de estudiosos, e os maiores estudos, eles vão contra. Então é muito difícil. Às vezes eu recebo algumas mensagens de pessoas me criticando porque eu falei alguma coisa, eu falei outra, e muitas vezes eu costumo conversar com amigos jornalistas ou com pessoas próximas que eu digo que muitas pessoas não querem saber a verdade, elas querem saber aquilo que lhe convém. E eu, como jornalista, não estou aqui para falar aquilo que lhe convém, eu estou aqui para falar a verdade. Então todo mundo quer que exista um remédio para curar o coronavírus, só que não existe esse remédio. Quando você fala isso para as pessoas, elas, não, mas existe, porque o meu primo tomou cloroquina e melhorou. Só que a gente não pode esquecer que essa é uma doença que a maioria se recupera. Então, se você não tomasse cloroquina, você também iria se recuperar. Então você pode falar qualquer coisa. Tomei água e melhorei, assisti TV e melhorei, porque você já iria melhorar. Então, quando vem com esses exemplos, é muito complicado. Mas aí eu me coloco na posição de jornalista. Olha, eu não sou médico, mas os principais estudos dizem que não é algo eficaz. E já teve, né, um debate maior, logo que teve o coronavírus, no começo, olha, a cloroquina, até aí eu comecei a olhar e pesquisar.
Aí um estudo falando que não, outro, chegou um momento que eu falei, olha, está mais do que provado. E estudos ao redor do mundo, porque está todo mundo querendo encontrar uma solução para a pandemia, um remédio que cure. Então, você quer acreditar nisso, tudo bem, mas eu não estou aqui para falar o que você quer acreditar, estou aqui para passar a verdade. Então, muitas vezes eu acabo recebendo ataques por passar a verdade, e não aquilo que a pessoa quer ouvir. Esses exemplos individuais, assim, pode cair aquele... mas meu avô fumou até os 90 anos e não teve câncer. Aqueles exemplos mais absurdos. E dado isso, Felipe, assim, opinião particular sua, assim, teorias da conspiração vêm desde sempre, né? Desde que a gente tem jornalismo, existe teorias da conspiração. Eu lembro uma que ficou muito gravada para mim, que foi a questão da morte do JFK, né? Do Kennedy. Tinha até um filme que ganhou Oscar, etc. E agora o Trump lançou o termo, né, fake news nas últimas eleições, assim, mas na sua opinião como jornalista, na sua experiência, por que é mais fácil as pessoas acreditarem nas teorias de conspiração ou fake news do que na ciência? Eu sei que falta o cientista, óbvio, passar para as pessoas o que acontece, né, que a gente não é treinado para isso, a gente é muito tecnicista muitas vezes. Mas por que, por exemplo, para minha mãe, por que é mais fácil ela acreditar numa teoria da conspiração que o Bill Gates inventou o coronavírus do que explicar essa questão da ciência? Cara, essa é uma questão que eu sempre me pergunto. Eu acho que são vários motivos que levam uma pessoa a acreditar numa teoria da conspiração. Eu acho que o primeiro é porque normalmente a teoria da conspiração é mais fácil de você entender, tem uma justificativa, uma resposta. Então é mais fácil você falar que o vírus foi feito pelo Bill Gates do que explicar que estava numa feira de animais, e aí teve a transmissão de sangue de um animal para o outro, aí foi a pessoa lá, comeu esse animal, e aí é muito complexo. Então é mais fácil para entendimento das pessoas vir uma teoria da conspiração que normalmente dá algo mastigado. Eu acho também que tem as pessoas que, por natureza, acreditam que a grande mídia ou que o planeta está tentando esconder uma verdade absoluta, que tem uma sociedade secreta querendo comandar tudo. Então isso mexe com o imaginário das pessoas. Mas a gente tem que entender que isso é da natureza do ser humano. O ser humano sempre, desde que existe o ser humano, mesmo antes do jornalismo, ele está propenso a acreditar naquilo que o outro fala, independentemente de como do que é verdade ou não. E é um exemplo que a gente tem a religião. Uma religião está falando a verdade, talvez as outras estão mentindo. Mas alguém falou que o Islã, se você morrer, você pode encontrar 1000 mulheres virgens. E a pessoa acreditou. Então o budismo falou uma outra coisa e o outro acreditou. Enfim, esse é só um exemplo que o ser humano tende a acreditar nessas coisas, dependendo de como a história é bem contada. Mas eu acho que no caso da pandemia, enfim, teoria da conspiração, talvez porque a pessoa queira escutar algo mais fácil de ser entendido e também aquilo que ela lhe convém. Então, eu recebi uma vez no WhatsApp da minha tia falando que se você comesse alimentos alcalinos, como limão, laranja, não sei se vocês viram isso também, vocês como cientistas devem dar cabeçada na parede, você iria matar o vírus. Eu falei, nossa, que coisa estranha. E aí vem ainda, saiu na super interessante, e nada a ver, é uma mentira deslavada que eles passam uma maquiagem lá e tentam vender, e aí vai viralizando. E muita gente tem repulsa também hoje da grande mídia, porque acha que a grande mídia está mentindo, ou que tem viés político, sei lá, por cada motivo. Então é mais fácil um amigo seu ou uma tia mandar uma corrente no WhatsApp e falar, se minha tia está falando, se meu amigo está falando, então eu vou acreditar, porque eu prefiro acreditar nisso do que no que diz o jornalista da Band ou da Globo, que, sei lá, não tem o viés político que eu tenho. Interessante, Felipe, esse olhar, e me gerou até uma dúvida aqui em relação, por exemplo, você que vive em Londres, qual é a relação de sociedade? A sociedade conversa sobre isso? Os ingleses? Porque aqui no Brasil isso é um tema emergente, altamente midiático, né? Essa discussão sobre qual medicamento, e talvez tenha uma relação também muito próxima com o período, por exemplo, que a gente passou, que foi eleição. Isso polarizou um pouco a sociedade brasileira. Então, assim,
avaliando a sociedade inglesa e onde você mora, ou se você pode estender a europeia, e essa ponte com o Brasil, como você vê, se tem alguma relação muito maior do que simplesmente você dizer o seguinte, educacionalmente, são pessoas que têm um grau de claridade maior, enfim, uma série de fatores que poderia estar relacionado. Olha, eu diria que isso acontece em todos os países, né? A gente vê exemplos nos Estados Unidos, aqui no Reino Unido. Acontece em todos os países. Aqui existe teoria da conspiração, tem gente que não acredita na imprensa, tem gente que acredita no que o político diz e não no que diz o cientista, desacredita da ciência. Eu acho que as redes sociais, elas dão vozes a essas pessoas e essas pessoas acabam colocando a ignorância para o mundo todo ver. Eu acho que antes das redes sociais, a gente só não sabia que essas pessoas existiam, ou você não tinha tanto contato com essas pessoas, ou até mesmo as pessoas não falavam abertamente. Eu acho que hoje nas redes sociais você até se sente mais confortável em defender que a Terra é plana, porque tem mais gente defendendo isso. Então você não se sente o único idiota falando que a Terra é plana. Então isso tem em todos os lugares. Só que eu acho que esse gargalo acaba sendo maior no Brasil por conta da educação. Eu acho que a educação é um ponto-chave. Existe aqui também, mas eu acho que no Brasil o problema é maior porque por muitos anos a educação foi negligenciada, sempre foi no nosso país. Então a gente tem uma diferença cultural enorme no nosso país. Só que mesmo pessoas com estudo, pessoas que tiveram oportunidade, ainda assim acabam caindo nessa vala negacionista, de teoria da conspiração. Então é algo que é difícil você conseguir entender como que pessoas que tiveram acesso à informação, que tiveram educação, muitas vezes são mais ignorantes do que pessoas que não tiveram acesso, né? Mas eu acho que isso vai de como a sociedade tem reagido ultimamente, polarização política. Aqui no Reino Unido teve uma polarização muito grande por conta do Brexit, então isso acaba dividindo a sociedade, e aí você acaba muitas vezes defendendo um ponto só porque é contrário ao seu inimigo político, ou você vai na direção contrária porque o seu inimigo político falou aquilo e você tem que ir contra. Mas eu acho que as redes sociais hoje têm um papel fundamental, está mudando o algoritmo, está uma pressão muito grande de governos, porque as redes sociais, elas querem que você fique mais tempo lá possível. E se você vê uma notícia dizendo que a pandemia é uma criação do Bill Gates, você fala, nossa, deixa eu ir lá e clica nisso. Você acaba ficando mais tempo na rede social. É o chamado clickbait. Então, as redes sociais, elas acabam disseminando essas teorias, esses discursos negacionistas, porque, infelizmente, isso atrai atenção e retém a pessoa lá. Só que isso destrói a democracia. Numa pandemia, você coloca a vida de pessoas em risco. Então, agora, depois de um grande movimento também de empresas pararem de anunciar no Facebook, de governos pressionarem para ter essa mudança de algoritmo, o Facebook está mudando, as redes sociais têm mudado, e eu acho que elas têm também, dentro de um grande contexto de educação, de polarização, elas têm um papel muito importante em disseminar a desinformação e também semear o ódio. Felipe, a gente está fazendo basicamente uma entrevista com você, né? Do que um bate-papo. Mas dentro dessa perspectiva que você está falando, assim, que eu vejo assim desse negacionismo da grande imprensa e etc. Como vocês do jornalismo, assim, é o que acontece com a gente na ciência. A gente não pode só olhar as pessoas que corroboram com a minha hipótese. Eu tenho que ver algumas coisas que falam, tua hipótese está errada. Como vocês, por exemplo, tentam manejar essas questões assim? Não pode só escutar só um lado. Não em relação à pandemia, mas eu falo assim em relação até a questões diversas, assim. Vamos escutar os dois lados. Eu me pergunto assim, porque algumas vezes, por exemplo, como você falou do terraplanismo, teve um clássico, né, aqui no Brasil, que foi o professor da Universidade de São Paulo, que foi no Jô e falando que o aquecimento global não existia. E todo mundo falando assim, esse canal não pode escutar essas pessoas, está negando fatos. Esse é um fato concreto, né, já acontece, mas vamos supor, questões mais duvidosas, assim, que a ciência não tem como vocês gerenciam para escutar os dois lados?
Eu acho que isso acaba sendo um princípio básico do jornalismo. Se não tem algo de concreto, você tem que ouvir os dois lados. Então, por exemplo, esse negócio da Terra plana, você não tem que, na minha visão, você não tem que dar ouvido a isso, entendeu? Você não tem que nem dar ideia disso. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que quando, por exemplo, está tendo um grande debate aqui no Reino Unido, principalmente nas redes sociais, eu acho que é a teoria da conspiração, mas só para citar um exemplo, que as torres de internet 5G causam câncer. E aí o pessoal está botando fogo em torre 5G. Eu dei uma pesquisada na internet, pelo que me parece, é algo de teoria da conspiração, porque alguns médicos estão dizendo que não tem nada a ver, só que é uma tecnologia nova. E eu não quero sugerir essa matéria agora para o meu chefe, porque eu acho isso muito arriscado, que você pode dar ideia para as pessoas de que é uma teoria da conspiração ou não, que causa câncer ou não, porque ainda existe uma grande dúvida. Então, eu prefiro esperar, porque, assim, eu acho que, por mais que você escute os dois lados, se no futuro, com os avanços da ciência, for comprovado que não tem nada a ver isso, eu posso ter ajudado a trazer pessoas para uma teoria da conspiração que acabou destruindo uma antena, então eu prefiro esperar. Mas em questões básicas do dia a dia, eu acho que você tem como dever ouvir os dois lados. E aí, em questões sensíveis, eu prefiro esperar para não... Por exemplo, essa é uma grande bola dividida da 5G, então é melhor esperar, a não ser que venha uma ordem de cima do meu chefe, olha, vem, faz essa matéria, e aí você acaba escutando os dois lados, mas tentando ponderar da melhor maneira possível para você passar essa notícia sem parecer que é uma teoria da conspiração ou já cravando que não é. Então, é algo bastante delicado. E aí eu já vou aproveitar então e fazer uma pergunta para vocês. Vocês, como cientistas, como se sentem, os dois, e professores, quando recebe, eu acho que o Augusto nem o WhatsApp tem, mas você, Leonardo, quando recebe uma corrente de WhatsApp, uma teoria da conspiração, porque eu, como jornalista, já briguei um monte com familiares, falei, checa antes de olhar. Eu sou jornalista, mas você, como ciência, que tem mais embasamento científico, deve ficar ainda mais maluco, né? Isso aí é um mal do século, do ponto de vista, o que vai marcar nossa geração, assim, tanto a pandemia como as redes sociais. Eu vejo como situações que fazem com que é muito difícil você convencer por exemplo, sua tia, sua mãe, sua irmã, essas pessoas que da sua família, enfim. Por quê? Porque, como a gente até comentou anteriormente, hoje a gente tem duas facilidades que as pessoas hoje, acho que a população, a sociedade, ela se acostumou em ler textos curtos, e isso ajuda demais a eles a fixar aquela informação, e um texto com leitura super simplificada, e isso faz com que qualquer um possa acreditar. E a partir daí, uma coisa que eu sempre prego, eu não dissemino esse tipo de informação, a não ser que isso tenha comprovação real. E para alguns, não gosto desse tipo de ideia de propagar qualquer informação que poderia gerar um impacto muito pior. Mesmo as que eu acredite, eu evito. A não ser que seja um grupo seleto de pessoas que estão relacionadas com o tema. Eu digo isso porque isso pode mudar completamente o comportamento de uma pessoa, isso pode mudar... E isso é muito grave, ao meu ver. Porque, assim, eu posso ser responsável por divulgar uma informação que as pessoas vão consumir mais abacate, por exemplo. Um exemplo X. Mas poderia ser atividade física à noite, por exemplo. As pessoas começaram a popularizar determinados assuntos e depois começaram a ver que aquilo dali era ruim. Porque as pessoas começaram a correr de madrugada e o ciclo biológico das pessoas. Então, assim, existe uma série de informações que é melhor ter cautela e se você desconstruir. Exatamente, até porque a pessoa pode falar, mas foi um professor que falou, um estudioso, ou no meu caso, foi um jornalista que falou, e aí você dá um peso grande, e isso pode ser um erro enorme, né? Tem que tomar muito cuidado, acho que, com essa atitude. Sim, Pode falar.
Mesmo sem WhatsApp, o último que me chegou foi o da para mim é clássico, fosfoetalonamida. E foi justamente isso que o Leonardo está falando. Um professor da USP, a USP, com o peso que ela tem, né, pro lado bom e pro lado ruim, falando que tinha encontrado a cura do câncer, eu recebi por um aluno nosso, Marcos. Você já viu isso aqui? Isso desencadeou a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo gastar mais de 5 milhões em uma pesquisa que em animal já não tinha feito. Olha aí. O cara verificou lá na plaquinha de célula, né, que é o primeiro, e gastou 5 milhões de reais. Nós temos um projeto agora que nós ganhamos 1 milhão, foi 5 anos para ganhar 1 milhão. Os caras, assim, por um sensacionalismo, eles ganharam 5 milhões. Inclusive, o ICESP, o Instituto do Câncer, recebeu o diretor do Instituto do Câncer teve que ir na Alesp justificar por que o resultado da pesquisa não deu favorável à fosfoetalonamida. Brincadeira, então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E é um preço caro que se tem para desconstruir, porque assim, e voltando ao tema pandemia, né, que a gente consegue, acho que foi um vulcão que estava Desculpa, tá? Eu só pedi um negocinho para minha mulher aqui que eu vou beliscar um negócio para comer que eu não tive tempo de almoçar ainda. De boa. Comer um monte de queijo para matar a saudade do Brasil. Só abrir esse parênteses aqui. Tá ótimo. Essa pandemia ela trouxe assim, o que acho que estava sempre muito na fronteira, né, da emoção ali. Eu acho que a quantidade de recurso hoje no mundo que foi gasto de maneira sem pensar racionalmente, assim, se a gente for pensar em respiradores, por exemplo, testes rápidos, pesquisa para justificar que a cloroquina, a hidroxicloroquina, a outros medicamentos que são extremamente caros, que a nível de uma pandemia traria um colapso econômico em diversos países que não conseguiriam manter esse tipo de nível de tratamento com antiviral, por exemplo. Ou seja, eu acho que algumas etapas lógicas a gente foi quebrando com o tempo devido a essa necessidade de atender o que a pressão populacional estava falando mais alto. E aí é onde eu acho que a voz de alguém que tem um conhecimento, ela deve ser sempre enaltecida nesse aspecto, de serem as pessoas especialistas, serem escutadas. Porque isso passou a ter uma opinião muito política, né? Muito. Infelizmente, politizaram essa pandemia. Isso não só no Brasil, em vários lugares do mundo. E quando você politiza uma pandemia, você coloca em risco a vida das pessoas. E esse é um risco enorme. Então, no Brasil temos exemplos, mas há exemplos em outros países do mundo também. Países de primeiro mundo. Então, infelizmente, acabou indo a pandemia para um lado político em muitas regiões, e você acaba vendo que os países mais afetados acabam sendo os que acabaram politizando a pandemia. Infelizmente, líderes que não seguiram a ciência. Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. Os 3 lugares mais afetados em número de mortes, números absolutos, né? Se for fazer por 1 milhão de habitantes, é diferente, mas são 3 países onde os líderes acabaram não ouvindo a ciência no começo dessa pandemia. O Boris Johnson disse que não se importava com o vírus, apertou a mão das pessoas no hospital e aí acabou pegando a Covid-19. Máscara só vai ser obrigatória aqui, em locais fechados, no dia 24 de julho. A pandemia foi declarada no dia 11 de março. Olha o debate no Reino Unido acontecendo agora sobre máscara, quando é algo básico já. No Brasil, eu fui recentemente, eu vi muita gente usando máscara e achei bem legal que o pessoal tem feito essa lição de casa. E lição fora de casa, na verdade, porque eles usam fora de casa. Então é muito bacana isso. Mas tem outros problemas no Brasil que não tem aqui. Aqui tem alguns problemas que não tem no Brasil, os Estados Unidos também. Então, quando você acaba politizando isso, não ouvindo a ciência, o Dr. Fauci, dos Estados Unidos, é o cara à frente, está sendo desacreditado agora por integrantes da Casa Branca, ele que é o virologista do governo há 15, 16 anos, sei lá há quanto tempo, estão desacreditando ele. Então, eu acho que vocês, como professores e estudiosos, devem ficar muito tristes em ver a coisa caminhando para esse lado. Uma grande tristeza, né? E tem uma coisa que é importante, por mais que a ciência, o Felipe,
ela tem a sua especificidade, a gente lê sobre, por exemplo, temas do Covid-19. No entanto, a minha formação, por exemplo, a formação básica de graduação é semelhante à do Augusto, mas ao longo da pós-graduação a gente tem formações distintas. Por exemplo, eu não tenho coragem de ir para um canal de televisão, por exemplo, e falar sobre informações epidemiológicas sobre a Covid-19. O Augusto seria uma pessoa muito mais ideal de falar sobre o tema. Ele tem respaldo, conhecimento, e isso eu acho que enobrece o discurso de alguém que vai, por exemplo, um rádio, uma TV, enfim. E isso passa muito mais clareza e ele vai saber usar até os melhores termos e a informação mais verídica, mais próxima da realidade do que a gente espera. Mas vocês acham que a imprensa está fazendo um bom papel durante essa pandemia, em dar voz e em tentar passar para a população a informação correta? Tem alguns casos, por exemplo, aqui no Brasil, acho que você já escutou o Átila, ele é um cientista básico, né? Só como ele trabalha com vírus, ele teve que ter uma formação de epidemiologia. Por exemplo, o Leonardo não. O Leonardo é um cientista básico que trabalha com o tratamento de diabetes. Então, fisiologia do diabetes. Então, nem sempre tem que trabalhar isso. Mas nós acabamos unindo por amizade, etc. Tem algumas pessoas que, assim, isso é um debate que a gente tem tido bastante, eu e o Leonardo, o mau papel que a ciência está fazendo em ter pressa para a resposta. Eu até mandei hoje para o Leonardo um artigo que saiu na PNS, que mostra, assim, revistas extremamente boas, como a PNS, que é da Academia Americana de Ciência, os caras mandaram o artigo em abril, ele foi publicado hoje. Isso é o normal da ciência. Porque precisa ter revisão, né? Isso. Os caras têm que revisar, você vai e debate, etc. Por exemplo, o Lancet fez um grande desserviço à ciência, na minha opinião, e diversas pessoas, por essa pressa. E tem cientistas assim que não têm essa formação que o Leonardo comentou, que estão querendo pegar carona para ganhar visibilidade. Entendeu? Assim, então, assim, eu acho, no jornalismo, essa intersecção entre os jornalistas tem que verificar, tá? Você tem informação? Você já pesquisou epidemias? Independente de qual epidemia, porque a gente tem um conceito básico de epidemia, você pode ir aplicando em qualquer área, né? É igual uma ferramenta, uma chave de fenda. Tem distintos parafusos, você pode ir, mas o conceito básico você sabe. Então, assim, não posso comparar o que aconteceu na Suécia com o Brasil. São realidades diferentes, né? Mas, assim, não só por questão de riqueza. Lá as pessoas vivem em casa e duas pessoas por casa. Aqui no Brasil, a média são 3, 4. E as pessoas, não, mas lá não abriu, a economia não fechou. Não. Então, assim, aí só que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos comparar então entre os nórdicos. Qual é o pior país nórdico? Suécia. Então, assim, eu vejo que assim, o desserviço que está sendo feito da ciência é essa pressa que está acontecendo. Aconteceu o Lancet, por pressa, não revisou direito o artigo. O New England, são 2 jornais extremamente fortes na área. Por pressa, que não tem essa calma de verificar o que está acontecendo. E, assim, os cientistas estão falhando nisso, em relação à pressa para a resposta, não é assim que a ciência funciona, e a questão de alguns cientistas, obviamente, ainda bem que não é a maioria, estão querendo ganhar visibilidade embarcando no barco da Covid. Ah, não, mas eu sei mais ou menos como é que funciona a ciência, então vamos lá. Aí você vai ver o currículo do cara, ele nunca pesquisou sobre epidemiologia e sobre vírus. Tá, você conhece o vírus, então você sabe como é que faz a transmissão, então a gente pode fazer uma intersecção. Não, o cara pesquisa sei lá o quê. E por ser professor de universidade, por ter um cargo, como eu falei, a universidade ainda tem essa credibilidade. Não, o professor, como você falou, o professor aí está falando, então deve ser alguma coisa. E muitas vezes corrobora com o que as pessoas estão esperando. Não, eu acho que não precisa abrir, não. Eu acho importante eu, como jornalista, fazer uma autocrítica da minha profissão, vocês também, como cientistas, porque na outra ponta da linha está uma população confusa, né? Porque cada vez chega uma mensagem falando uma coisa, olha, pode fazer isso, não pode, agora está assim, agora não está. E isso acaba sendo também algo que a gente tem que olhar para si. Mas por que a população está tão confusa? A mensagem que eu estou passando como jornalista não está tão clara? Eu mudei de discurso? A ciência teve muita pressa, agora tem que rever todo o conceito?
Porque eu, por exemplo, eu estou imerso dentro da pandemia, vocês também, vocês sabem tudo o que está acontecendo. Mas tem pessoas que escutaram uma informação sobre Covid-19 há um mês. Talvez essa informação já está velha hoje, mas é o que ela tem para si, que ela escutou no jornal, não assistiu mais TV, enfim, viveu a vida dela e às vezes está desatualizada, tomando atitudes erradas. Então acho que a gente tem que também olhar para si, né? Porque a gente tem papel de informar da melhor maneira, mas por que às vezes a informação não está chegando da maneira correta, né? E isso aí que a gente está conversando, acho que traz informações para a sociedade, o Felipe e Augusto, que a gente tem que ficar atento a esses detalhes, porque cria uma capa de verniz, como, por exemplo, se você me convida, Felipe, para falar sobre Covid. Eu posso falar algumas coisas corretas, mas posso falar algumas coisas erradas. Por quê? Porque não faz parte da minha formação isso. Eu sou cientista, eu leio sobre Covid, mas meu tema básico de formação é outro. Mas se você me falar para falar de um tema que sobre diabetes, sobre obesidade, com certeza eu vou falar muito melhor do que eu falar de Covid. E isso é a mesma coisa de você procurar, por exemplo, eu vou a um cardiologista para cuidar do meu coração. Mas eu não vou procurar um oncologista para fazer o mesmo papel. Só para deixar um pouco claro isso. Não, eu concordo com você, mas concordo com você. Mas aí agora tirando uma dúvida. Pessoas obesas e com diabetes estão no altíssimo grupo de risco, né, para a Covid? Sim. Parece que o vírus ele gosta de uma coisa chamada inflamação. Parece que ele a proteína lá, como ele se liga na célula, ele gosta das pessoas que têm algum processo inflamatório. Então, eles têm maior risco por isso, porque como o diabético e o obeso, o Leonardo vai falar melhor que eu, eles têm uma inflamação maior do que as pessoas sem diabetes e sem obesidade, o vírus ele está diretamente relacionado com processos inflamatórios. Então, por isso que uma das premissas, corticoide tem sido um grande tratamento para a Covid, né, porque atua na inflamação, mas essas pessoas, por isso, têm maior risco, Leonardo. E essa relação interessante, principalmente porque, assim, se a gente for ver alguns países que têm um maior grau de obesidade, a gente vê o impacto no número de mortes nos Estados Unidos, no Brasil e na Inglaterra também. E essa relação ela é bem interessante porque hoje a gente sabe que a própria glicose parece que influencia diretamente no vírus. O vírus dá uma suscetibilidade maior para que ele torne-se muito mais tive um pressentimento. Ativo. Eita, o celular começou a falar aqui. A mulher do Google. Mas, como o Augusto comentou, a inflamação que é algo comum para essas duas patologias, seja a obesidade quanto ao diabetes, ela é um eixo comum para essas duas doenças. E subentende-se que uma pessoa que tem diabetes também, ela aumente também a sua grau de gordura, quantidade de gordura corporal. E isso influencia diretamente esses processos inflamatórios, que é um grande dificuldade de entender por que essas pessoas que apresentam excesso de gordura apresentam maior agravamento dessa patologia, dessa carga viral. E parece que a gordura protege o vírus por mais tempo, aumentando a meia-vida dele em relação aos outros indivíduos. E a carga viral permanece alta, porque o vírus se multiplica de uma velocidade super rápida. É uma pesquisa hoje que é justamente isso, que a adiposidade, ela, além de aumentar a replicação do vírus, ela é um armazém de vírus. Ela guarda o maior número de vírus lá na adiposidade, na gordura. Além de aumentar a replicação, ela guarda os vírus, o RNA do vírus. Uma possível explicação. Eu queria fazer um exercício com vocês aqui, porque o que eu tenho percebido é que muitos políticos, eles escutam um pouco a ciência, mas até a página 2 para tomar uma decisão. Porque o que a ciência tem falado que
é o melhor remédio, né, para coronavírus, é distanciamento social, ficar em casa, mas qualquer presidente, primeiro-ministro sabe que isso vai acabar com a economia. Mas vamos supor que eu seja o líder de um país como o Brasil e vocês dois são meus consultores. Vocês iriam defender, sabendo de todos os problemas socioeconômicos no Brasil, pessoas que trabalham de forma autônoma, gente que não tem o que comer, vocês defenderiam no Brasil? Iam chegar para mim e falar, olha, temos que fazer um isolamento horizontal, vertical, como que seria o melhor modelo para a gente se aplicar no Brasil? Eu tenho um primo que ele trabalha jornalista nos Estados Unidos, ele me fez a mesma pergunta. Eu faria setorial, inclusive em São Paulo. Lógico que é difícil você fazer isso, né? Mas de maneira setorial, porque, por exemplo, você pegar no bairro que eu moro aqui em São Paulo, na Zona Oeste, aos comércios abertos, as pessoas relativamente têm respeitado o distanciamento social, etc. Mas só que você vai, por exemplo, nas periferias é muito difícil isso, né? E a primeira lei, eu estava até discutindo isso com as minhas alunas, obrigatório, multa para quem não tiver com máscara. Como está acontecendo aqui em São Paulo há alguns dias. É difícil esse balanço, mas saiu uma reportagem. Mas aí eu fazendo o advogado do diabo aqui, o político, falar, mas olha, tem pessoas que não têm dinheiro para comprar uma máscara. Tem pessoas que se você multar, não vai ter o que comer. O BS, porque aqui no Brasil nós temos o Programa Saúde da Família. É muito, muito bom, né, no contexto, que são os médicos que vão nas casas das pessoas. Primeira coisa é relacionar a atenção básica com isso e nesse Saúde da Família, que são os agentes comunitários, distribuir máscaras para essas pessoas. Saiu, creio que faz 2 dias, uma pesquisa sobre abertura de shopping. Os caras estão abrindo loja para ganhar R$50 por dia. As pessoas ainda não estão participando. E aonde foram, está acontecendo um aumento. É difícil você balancear isso, né? Balancear em relação a isso, ainda mais num país como o Brasil, por exemplo, que a ajuda de custo deu R$600, etc. Mas você pega, por exemplo, em países como a Inglaterra ou a Alemanha. Então, se tivesse, por exemplo, na Inglaterra que teria essa possibilidade, que são 1.200 libras. Não, 2.500 libras. Durante 6 meses o governo pagou. 2.500 libras. Se você fosse o Boris Johnson, se eu fosse, eu falou assim, não, vamos fechar, nós temos que fazer tá fácil, isso. Com dinheiro tá fácil fazer, né? Agora, aqui no Brasil, você tem que fazer setores, por exemplo, você vai para o interior de São Paulo, está estabilizada a contaminação, né? Mas aqui em São Paulo ainda está aumentando. Tem outros, por exemplo, no sul do país, por exemplo, Santa Catarina, que abriu de maneira precipitada, é onde está mais aumentando, né? Então, você tem que descentralizar. Eu acredito que o primeiro-ministro Mandetta, ele estava fazendo um excelente trabalho. E o discurso estava unificado. O discurso estava muito bem unificado. Ele tem pós-graduação, etc. E ele estava muito ligado no que estava acontecendo. Quando tira essa pessoa que está no comando, que o discurso está centralizado, bagunça. E ele conseguiu mapear, por exemplo, estava em Manaus, fechar Manaus. Estava o caos como estava. Então, assim, se eu responder a tua pergunta, eu faria setorial, São Paulo de uma maneira, Campinas de outra maneira, Paraná de outra maneira, Minas Gerais de outra maneira. Agente de Programa Saúde da Família, distribuição de máscaras, né? Um programa mais unificado sobre... É lógico, por exemplo, tem pessoas na favela que não têm como lavar a mão, né? Então, vamos verificar a possibilidade de distribuir álcool em gel para essas pessoas, junto com a máscara, um kitzinho de álcool em gel. Como acontece? O Programa de Saúde da Família distribui para pessoas diabéticas e hipertensas, distribui o medicamento. Então, está aqui o medicamento de hipertensão, está aqui o kit IPI. Né? Seria mais ou menos dessa maneira. E, óbvio, no meio que como estava a pandemia, só comércio essencial. A partir do que foi evoluindo, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha, aconteceu na Alemanha, nós vamos abrindo poucos a poucos. E essas determinações de distanciamento social, uso obrigatório de máscara, e de acordo com a evolução, né? Mas é difícil, porque, assim, até o próprio discurso da máscara, a OMS foi um discurso anacrônico. Foi. Né? Funcionava, não funciona?
Então, assim, ruim. É bom ou ruim? Era uma coisa o próprio assim, distanciamento social, né? A OMS fala 1 metro, aqui na Inglaterra falou-se 2 metros, mas agora que abriram as lojas, falaram, opa, 2 metros dentro de uma loja não dá, reduziram para 1 metro, na China é 1,5 metro, nos Estados Unidos são 6 pés, né? Que lá eles têm uma medição diferente. Fica uma bagunça, eu acho que deveria ter um discurso unificado para o mundo todo, né? Sim, mas eu acho que a partir daí, o Felipe Augusto, foi mais a questão dessa política que entrou no discurso e dificultou botou em xeque a voz da OMS, né, nesse contexto. Obviamente, teve algumas falhas, mas eu acredito que essas falhas atuais que a gente está encontrando, a maioria delas, é mais sobre o desconhecimento sobre a doença. E isso é uma coisa que não é errado você reconhecer que, por exemplo, a máscara não é efetiva. Um exemplo bem claro. Depois reconhecer, voltar atrás. A máscara tem um papel importante. E a população entender que isso faz parte. É normal na ciência, né? É normal isso. É normal isso. E não você simplesmente dizer, agora o OMS é ruim, a OMS não, é um descrédito. Não levar por esse lado, entendeu? Mas associando a minha continuidade da minha fala aqui, a sua pergunta, eu acho que eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que a gente tem um fator muito importante, que é a desigualdade social, por exemplo, a nível de Brasil. Ela é chave. Você só sai de casa por 2 razões. Ou por você procurar, por exemplo, alimento, ou para o lazer. Sabendo que num período de pandemia você vai ter que ficar em casa mais tempo, ou seja, o lazer vai ficar restrito à sua casa. Mas se você não tem o que comer, como você vai ficar em casa? Difícil. Não tem como. Então, assim, eu acho que as pequenas empresas não têm como se manter. Para mim, isso é um problema de Estado. Aí a gente for comparar sociedades com sociedades, vamos falar o nível de escolaridade, o nível de conhecimento, intelectualidade das pessoas, por exemplo, que vivem em Londres ou na Inglaterra, são muito maiores do que a do Brasil. Vamos colocar esse paralelo. Mas a gente vê as pessoas estão respeitando também a questão do distanciamento social, uso de máscara, esse tipo de dificuldade que os governantes têm pela própria sociedade. Ou seja, não é só ter dinheiro também que resolveria um problema. É saber se comunicar. É saber se comunicar e fazer com que isso seja muito importante. E aí onde eu acho que tem um lado que levou muito o debate das governantas, né? E elas se saírem muito melhor em relação aos políticos do sexo masculino. E a gente tem alguns exemplos, mas são países muito pequenos, e o Brasil é uma dimensão continental, aí é onde o Augusto falou. Cada estado tem uma relação um comportamento completamente diferente. Por exemplo, aqui no Piauí, a gente está cercado por 2 grandes pandemias aqui laterais, que é o Ceará e o Maranhão. E se a gente for ver, os números nossos são muito, muito melhores. As capitais, por exemplo, que têm adotado o lockdown aqui, Teresina tem se destacado por atingir 60%. As pessoas se mantêm em casa nesse período. E o prefeito aqui da cidade teve um comportamento até pouco comum ao que ele normalmente tem, que ele é uma pessoa sempre muito serena, pacata, e ele ficava exaltado durante as entrevistas, pedindo para a população ficar em casa, mas isso por uma questão benéfica, para dizer que aquilo ali era uma questão de, poxa, você tem que ficar em casa. Mas, ao mesmo tempo, deu um discurso contrário. O discurso de exagero, o discurso de contra-economia. É uma luta cotidiana absurda. Mas isso eu relaciono sempre ao fator de desigualdade social. Isso é um problema para mim de Estado. Seja para ajudar
aquela pessoa que não tem o que comer ou aquela empresa que não consegue manter suas portas fechadas. Então, o Estado tem que manter esse público. E aqui eu vi isso, o berço do liberalismo, o Reino Unido, o Estado praticamente privatizou os empregos das empresas, está mantendo as pessoas com dinheiro do Estado e intervindo. Então, para você pedir para as pessoas ficarem em casa, você tem que também dar subsídios para ela, tem que interferir. Além de ter uma comunicação clara, você tem que dar dinheiro. Mas aí, no Brasil, infelizmente, a gente vê que pessoas da classe A e B pediram o auxílio emergencial, caramba. É um erro de sociedade. Mas aqui também acontece gente que quer burlar o sistema. Mas não dá uma raiva? A gente não mete o pau nos políticos, são pessoas que também estão cansadas da política e vão e fazem uma coisa dessas. É brincadeira, né? E isso é uma questão de gerações. A gente vai ter esse desfecho, né, Obviamente, a ideia que se tem é que com o tempo isso minimize, né? Mas sumir, eu acho que faz parte do ser humano manter um pouco esse comportamento. É igual o tipo de discurso de exagero, né? Que é mais fácil as pessoas acreditarem. É complexo, é muito complexo isso. Eu acho que a antropologia, no aspecto de ciência, ela tem um papel importante para entender como é que a sociedade, essa atual geração vai se comportar no futuro próximo. Até porque vocês devem saber mais do que eu, né? É bem provável que apareça um outro vírus aí. Porque se a gente for ver, desde 2002, a gente teve o SARS, o MERS, tivemos outras... H1N1. H1N1, gripe aviária. É que não foi um vírus com potencial de disseminação como esse. Mas é uma questão de tempo até aparecer outro vírus e a gente tem que tomar essas medidas. Como que iremos reagir como sociedade diante de outro problema, possivelmente de um outro lockdown? Se a gente vai ter atitudes egoístas, se vamos entender melhor o problema, eu acho que é um grande desafio pensando no futuro. Bom, já está caminhando para o final. Felipe, para finalizar, assim, partindo do nosso roteiro aqui, qual que é a sugestão que você tem para nós, cientistas, aumentar essa visibilidade das nossas pesquisas? E, além disso que nós estamos fazendo aqui, tem outros podcasts também, né, que fazem isso, para a gente comunicar de melhor maneira a sociedade, justamente aonde que a sociedade está se comunicando, que é o WhatsApp, Twitter, Instagram. Qual que é a sua sugestão para nós? Olha, eu acho que é fazer parceria com quem tem alcance em rede social, tentar também passar a informação de uma forma mais simples e atrativa. Eu acho que a ciência tem feito um bom papel. Eu acho que quem não tem feito um bom papel são as redes sociais, minimizando as vozes coerentes. Eles acabam, por conta dos algoritmos, maximizando vozes que não deveriam ter voz. Sem também entrar, eu sei que é uma linha tênue entre liberdade de expressão e não, mas é uma pena ver que os algoritmos acabam potencializando alguém que faz uma postagem lá e acaba viralizando. E a gente percebe isso, você abre o seu Facebook e é sempre as mesmas pessoas. Tem gente que você segue no Instagram, no Facebook, e fala, caramba, esqueci que eu segui essa pessoa e não chegava o conteúdo dela para você, porque esses algoritmos precisam ser melhor trabalhados. Mas, enfim, dentro das regras do jogo, tá sempre ativo nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Eu acho que é fazer um trabalho de formiguinha, que eu faço muito no Instagram, porque eu coloco meus stories, eu não posto os meus vídeos no feed, porque eu acho que no feed muitas pessoas teriam vergonha de comentar ou de expor opinião. Então eu coloco todas as informações nos stories que as pessoas vão diretamente a mim falar. Por mais controverso que seja, elas se sentem mais confortáveis, talvez, porque eu sou a única pessoa que vou ler. E eu já recebi coisas absurdas. Mas aí eu nunca vou e sou rude, eu falo, você está viajando, eu falo, não, peraí, olha, talvez seja assim. Talvez um trabalho de formiguinha que essa pessoa vai passar para 2, 3, e aí esse trabalho de formiguinha vai ser algo maior. Mas olha, é uma tarefa ingrata, viu? Porque a desinformação está grande. Então eu acho que vocês, como cientistas, professores, estudiosos, e eu como jornalista, temos uma batalha muito difícil aí, que a gente estava perdendo, mas eu acho que agora a maré está mudando,
porque eu acho que essa pandemia está trazendo um pouco mais as pessoas para a realidade. Porque o aquecimento global, você pode negar, porque daqui 20, 30 anos que as consequências vão aparecer. Essa pandemia, quem negou, tomou uma rasteira em 1, 2 semanas, que o número de casos já disparou. Então, talvez isso tenha ajudado um pouco quem trabalha com informação de credibilidade, uma informação apoiada na ciência por conta da pandemia. Então, acho que talvez a gente está conseguindo se reerguer aí. Perfeito, obrigado. Eu comentei com o Leonardo sobre Pra Te Seguir, que foi até eu comentei contigo, né, que foi o João Castelo Branco que indicou você. E aproveitando para finalizar aqui, faz um merchan lá com ele, para ele participar do nosso podcast aqui também. Só falar com ele, é um cara acessível. Eu mandei, mas ele não respondeu, não. Acho que ele estava meio bravo com o Arsenal, perdeu. Deve ter muito seguidor, muita mensagem para responder. Imagina. A gente está com essa ideia de cercear por como que a ciência está no nosso dia a dia, né? Então, uma das formas seria o futebol, que é o que grande parte do público trabalha. A gente ia discutir essas questões da ciência no futebol. Vou dar um toque no João. E para finalizar, assim, alguma dica de leitura, podcast, entretenimento, série, filme que você tenha para os nossos futuros ouvintes? Mas aí relacionado à pandemia ou pode ser sobre qualquer... Peaky Blinders é uma série da Netflix que eu adoro, não sei se vocês já assistiram. É bem bacana, não tem nada a ver com o assunto de ciência, mas é uma história bem interessante, baseada em algumas coisas reais, mas é a BBC que fez, então tem uma fotografia linda, eu adoro essa série. Peaky Blinders tem no Netflix. Leonardo? Felipe, só agradecer imensamente sua participação, foi uma conversa super bacana mesmo, e eu acho que essa relação tem que ser muito próxima mesmo da ciência com o jornalismo, que vocês estão na fronteira da divulgação, e a ciência ela precisa melhorar nesse aspecto. E é como você mesmo comentou, a gente tem a oportunidade agora, como nunca, de demonstrar a importância natural que já temos, né, historicamente, né? E eu acho que essa pandemia também tem o lado positivo de tirar alguns benefícios, obviamente, minimizando toda as maldades, né, que vivemos no cotidiano com ela. A gente tem alguns pontos também positivos. E obrigado pela dica, pela tamanha espontaneidade sua em relação à fala. Isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode só ser tão extremamente formal nesse tipo de conversa, porque a gente quer atingir o público, o que a gente até criticou aqui, por exemplo, as nossas mães, nossas tias, essas pessoas têm que ouvir da maneira mais clara possível, e isso acho que a gente conseguiu fazer nesse primeiro episódio. Estou extremamente feliz com a participação nossa aqui. Eu fico feliz, muito obrigado pelo convite, fico feliz de ter participado aí. Leonardo, a dica cultural? Gosto de falar bastante de ciência, né? Eu tenho um filme, na verdade, que eu gosto muito, porque ele demonstra uma luta pessoal, né, do cientista. É um filme que já tem um tempo, que é O Homem que Viu o Infinito. É um filme muito, muito bom, que conta um pouco da história do cientista tentando vencer toda a história, na verdade, científica, né, que ele tenta, às vezes, quebrar alguns tabus que a ciência naturalmente tem, como qualquer área, e é uma demonstração de bravura, né, nesse sentido. Bom, eu vou sair um pouco disso. Eu comecei a ver uma série que chama Poderoso Chefão do Harlem. Em inglês é Godfather of Harlem, que é daquele ator que fez o último Rei da Escócia. É uma série baseada em fatos reais, inclusive tem o Malcolm X. Eu assisti até por conta desses protestos que estão acontecendo. Aqui no Brasil está na Fox. E quem puder assistir é muito boa para entender o contexto do que acontece nos Estados Unidos. E essa é a minha dica cultural.
Bom, finalizando, Felipe, novamente, muito obrigado. Vou compartilhar com você esse vídeo. Amanhã vai estar no feed de vocês o nosso podcast. E na semana que vem nós vamos falar sobre a vida após o doutorado, com a nossa querida amiga Carol Papiani, que é uma professora da Universidade Unicelv em Blumenau, em Santa Catarina. E vamos sair um pouco dessa área do Covid, vamos falar um pouco de como que é a vida após você fazer uma pós-graduação. Muito obrigado e a gente se vê semana que vem. Felipe, valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Boa terça-feira para vocês. Obrigado pelo bate-papo. Sucesso na caminhada aí de vocês. Agradeço. Que a ciência chegue a todos. E pode mandar os dados bancários para o e-mail do Francisco, que ele vai te passar umas 4 pints aí para você. Vocês me pagam quando vierem me visitar aqui. Valeu. Obrigado. Grande abraço. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Bom dia. Prazer conhecer. Pô, velho, que da hora, velho. Foi muito bom, viu? Beijo. Da hora, hein? Curti também. Muito bom, velho. Foi muito legal, velho. A Síria aí fica te incomodando? Então, cara, o falando aqui, cara. Mas é bom, né? Que ela quis participar, né? Tava interessado, então tava atrativo, né? O tema. Cara, foi muito legal, velho. Foi muito legal, velho, o debate. Muito bom mesmo. Deu certo gravar aí, né? Putz, não deu. Olha, imagina. Mata eu. Deu legal. Cara, que massa. Legal mesmo, viu, cara? Agora, rapaz, só ajustar. A mulher dele passando, eu lembrei do Porchat, velho. Eu também, velho. A mulher dele passando pela... Ai, Francisco Leonardo. Mas ficou bom, velho. Curti, viu? Ficou massa, velho. Tem futuro, Chipanguito. É nóis, Chipangão. Bom. Vou dar uma mijada e almoçar, né? A bexiga que tá cheia. Também vou comer, velho. Valeu, irmão. Vai sair aqui o recording, eu já coloco na pasta lá e você já faz o check it out. Tu salva também a foto aí? Salva? Salva também? Aqui. Vou meter no Insta. Salva, né? No Insta. É nóis. Meter no Insta. Mandar pra mulher aqui beleza, que a mulher já tá beleza. pra gravação. Olha lá. Beleza, Gugutinha. Sucesso, molecote. É nóis, irmão. Valeu. Abraço. Abraço.